Já pode tirar as dúvidas das pessoas. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de nós começar? Se quiser, fica à vontade. Nós temos junto para conversar, que vai conversar hoje, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa... Então vamos começar, né? Alguém aqui já ouviu falar num tal de quisto? Já. Lógico. Já ouviram falar? Alguém aqui reconhece quisto como mestre? Alguém não reconhece? Então eu poderia dizer que vocês são cristãos. Vocês seguem Cristo. É isso? Que bom. Será que seguem mesmo? O que é seguir Cristo? O que é ser cristão? Alguém sabe me dizer? Será que ser cristão é carregar uma cruzinha numa corrente? Acho que não, né? Então o que é ser cristão? O que é aceitar Cristo como seu mestre? Alguém saberia me dizer? Pode falar, não tenha medo de falar besteira. Viver segundo os ensinamentos de Cristo. Viver segundo os ensinamentos de Cristo. Quando? Viver sob o ensinamento de Cristo? Quando? Sempre. O dia inteiro. Isso é ser cristão. Ser cristão, ser seguidor de Cristo, é viver como Cristo ensinou para viver. É assim que vocês vivem? Ou, vamos dizer assim, vocês têm momentos de cristão? O chento na quarta-feira, a missa no domingo, o horário de Deus, né? O horário de seguir Cristo. E o resto do tempo, o que faz? É isso que eu quero conversar com vocês. Seguir Cristo, vamos dizer assim, aceitar Cristo como mestre, é algo que te traz uma responsabilidade. Quem aceita Cristo como mestre, assume uma responsabilidade. Não é com ninguém, é com você mesmo. Porque não adianta nada você se dizer cristão, se chega na hora do dia a dia, você nem lembra que existe um Cristo. Ou melhor, que isso vocês não esquecem, né? Estão toda hora pedindo coisa para ele. Me ajuda, me protege, me salva. Mas esquece o que ele ensinou. É por isso que tem uma passagem na Bíblia, que é o tema desta nossa conversa de hoje, onde Cristo diz assim: nem todos que me chamarem Senhor, Senhor, eu falarei por eles junto ao meu Pai. Aqueles que exclamam Senhor, Senhor, apenas na hora, vamos dizer assim, da sua religiosidade,
Cristo não vai falar por ele. Na verdade, este falar por ele quer dizer, este foi aprovado, este fez, honrou a sua encarnação, este fez o seu trabalho de elevação. É preciso muito mais do que apenas ter religiosidade, ou seja, bater nos peitos de gente que é cristão, que é hindu, que é budista, que é qualquer uma. É preciso muito mais que isso para que você possa honrar os compromissos que assumiu antes da encarnação. E é isso que eu queria conversar com vocês, de como de viver de uma forma quística, ou seja, como aproveitar essa vida e obter sucesso na encarnação. Ficou claro essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa, não concorda? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para poder se dizer cristão? Saber que você não é um ser humano que tem experiências espirituais, mas um espírito que tem experiências materiais. Está vivendo uma experiência material. Este é o ponto de partida. Você precisa mudar a forma de se ver. O que adianta você dizer que você é espírita, que você acredita em espírito, que você sabe que existe encarnação, reencarnação, se chega na hora H, no dia a dia, você vive como qualquer outro ser humano que não acredita. Sabe, todos os mestres foram unânimes em poucos pontos, mas tem um que eles foram unânimes: o apego à letra fia. Eu conheço a Bíblia de cor, eu conheço o Sutta de cor, eu conheço o Bhagavad Gita de cor. E daí? Que adianta você conhecer tudo isso se você não vive o que está escrito lá? Se aquilo para você é apenas um texto escrito, bonito, que você usa para mostrar o quanto é sábio. Ou seja, para poder se promover junto aos outros. E quem chega em Cristo não busca promoção, porque ele ensinou o primeiro no reino da terra será o último no reino do céu. Se eu sou cristão, ou seja, se eu aceito Cristo como meu mestre, eu não quero ser o primeiro nessa vida. Concordam com eu? Então nós precisamos viver sabendo que é empírico, sabendo que estamos encarnados, sabendo que temos como guia para poder viver essa encarnação o ensinamento dos mestres. Na verdade, o que está na Bíblia, o que está no Bhagavad Gita, o que está no Sutta Budita, são um guia de como se viver a vida humana para aquele que sabe que é um espírito e sabe que está vivendo uma encarnação que tem um objetivo. Qual é o objetivo da vida humana? Qual o objetivo da encarnação?
Hã? Evolução. É forma íntima. E é se reformar para o quê? Do que para o quê? Quando eu falo de a vida, a encarnação tem um sentido, todo mundo diz, é forma íntima. Todo mundo sabe, mas não sabe nem o que, da onde sai, nem para onde vai. O que adianta saber que tem que fazer reforma íntima? E o que é reformar-se? É deixar de ser humano e viver como os mestres ensinaram. Este é o motivo pelo qual você está encarnado. Você nasceu para promover uma mudança. Que mudança? A mudança de humano que você constrói durante determinado tempo da sua vida e depois mudar-se para aquilo que os mestres ensinaram. Quem consegue promover essa mudança é que o Cristo vai falar por ele. Quem não consegue, o Cristo não vai falar por ele. Nenhuma pergunta? Tudo certinho? Estão aceitando tudo certinho? Bonzinho, né, pai daqui? Hã? Bonzinho, né? É. Na hora que eu começar a pisar nos calos, aí pula. Porque até agora eu falei em se mudar. Eu não falei o que você vai deixar de ter, né? Que esse é que é o problema. Todo mundo quer evoluir, mas ninguém quer perder o que já tem. E como evoluir sem abandonar alguma coisa? Como mudar-se sem abandonar alguma coisa? Esse é o segundo aspecto que você precisa interiorizar. Você é um espírito, não um humano. Você nasceu para fazer a reforma íntima. E para você promover essa reforma íntima, você tem que abrir mão de alguma coisa. Senão não muda. Alguém está disposto a abrir mão de alguma coisa? O caminho é este, é o caminho do despossuir, o caminho do abrir mão. Agora, de quando eu falo em abrir mão, eu não estou falando que você tem que pegar tudo que tem e dar para o bispo, dar para o pastor. Não é isso. Ter e possuir são coisas diferentes. Alguém sabe a diferença entre ter e possuir? Quem tem carro aqui? Quem possui o seu carro? O que é possuir o carro? Meu carro é só emprestado. Não, seu carro é emprestado, mas se bater nele você vai ficar chateado. Porque o dono vai depois lhe cobrar. Possuir é depender, ter que ter, ser dependente de alguma coisa. Ter é estar de posse, ter a guarda. Como você falou, o carro está emprestado. Você pode ter tudo o que você tiver. Isso não tem problema, porque como você falou, são coisas que são emprestadas para você viver essa vida, para você ter as provas nessa vida. Agora, quando você cria uma dependência de ter alguma coisa, você se escraviza ao humano. Você passa a depender. E quando eu falo alguma coisa, eu usei o exemplo do
radical, porque é um objeto. Porque quando eu falo em depender de alguma coisa, vocês só se lembram da dependência de objetos. Mas tem muita coisa que vocês dependem nessa vida. Por exemplo, alguém aqui aceita ser desrespeitado? Alguém desrespeitar você? Não. Por quê? Porque você depende de ser respeitado. Este respeito que você quer ter é um bem material. É uma coisa que só pertence à terra. Porque você está defendendo honra, você está defendendo palavra, você está defendendo posição. Isso é humano. Então tem que abrir mão disso também. Se lhe desrespeitarem, o que você deve fazer? Segundo o seu mestre ensinou? É outra face. Oferecer a outra face. Alguém aqui tem colado? Está lá e foda, como eu disse, os ensinamentos dos mestres são um guia para se viver. Se alguém lhe desrespeita, ofereça a outra face. Se alguém lhe passa a sua frente no emprego, como é que você fica? Você fica feliz? Arrasado. O que é isso? Se não uma dependência da promoção. Ah, mas Joaquim, eu tenho família para sustentar. Tenho filhos, eu preciso ganhar mais. Na Bíblia está a hipótese. Se Deus dá a comida para os passarinhos, será que Ele vai deixar faltar para você? Alguém é capaz de pensar assim? Sem se preocupar com o que vai comer lá amanhã? Mas se não pensar que isso não vai falar por você. Essa questão que precisa ser muito bem debatida, muito bem conversada. Porque tem um ensinamento do Cristo que as pessoas normalmente escondem de si mesmo, né? Não ameaçe bens na terra. Isso está lá no Novo Testamento. E nós vivemos o dia inteiro preocupados apenas com o bem material, com a saúde financeira, saúde física, preocupado onde morar, o que comer, que vestir. Aí nas quarta-feiras a gente lembra que tem o Deus lá que eu preciso ir lá. Não é assim? Cada dia se torna mais importante este tipo de averiguação. Por quê? Você sabe dizer por que cada dia se torna mais importante esse tipo de busca, esse tipo de investigação por parte do ser encarnado? Cada dia está mais perto da morte. Também, cada dia você está mais perto da morte. E na Bíblia é perguntado, você está preparado para morrer? Porque, veja, que vai morrer todo mundo sabe, não é isso? Todo mundo sabe que vai morrer? Não, sabe que o outro vai morrer. Você nunca acha que vai morrer. O outro vai, você não. Passa a vida inteira vivendo como se fosse eterno. Aí pega uma doença e sai correndo para pedir para cura. Se eu fosse espírito, se eu soubesse que eu sou espírito, eu não ia me preocupar em morrer, pedir cura.
Mas por que hoje em dia é muito mais importante se preocupar com isso? Alguém ouviu falar numa data chamada 21 de dezembro de 2002? Lembra? Vocês morreram de medo que o mundo ia acabar. Aí quando descobriram que o mundo não ia acabar, ficaram tranquilos. Aí alguém disse que uma nova era estava nascendo. Aí vocês deram graças a Deus que a nova era ia nascer. A nova era nasceu e aí? O que vocês fizeram? O que mudou na vida de vocês do dia 21 de dezembro de 2002 para hoje? Nada. Pois é, a nova era chegou. Nós não tá mais no mundo de pobre expiação. Nós está no mundo de regeneração. No mundo de se mudar, de se regenerar. Sabiam disso? Então agora é preciso começar a se preocupar com esses detalhinhos de nada que são o sentido, o porquê vocês estão encanados. E essa preocupação se torna maior quando nós se lembra que vocês se comprometeram a fazer esse trabalho antes de encanar. Ninguém leva um chute na bunda e cai aqui, não. Vocês pediram para estar aqui, ou melhor, imploraram. E imploraram dizendo: Deus, eu estou pronto, eu estou preparado, pode me mandar que eu vou fazer. Aí chega aqui, não faz nada. Ou como Cristo fala no Evangelho do Tomé: eu fui lá, mas estava todo mundo embriagado. Vocês vivem embriagados com a materialidade. Vivem embriagados por ser mãe, por ser pai, por ser um profissional, por ser o doutor, por ter uma casa. Embriagado, inebriado. Achando isso a coisa mais bonita do mundo. Me desculpa se... Você é doutor, né? Se doutor cura o quê? Ciência da matéria. Doutor cura a matéria. Espírito tem corpo? Então o que adianta para a outra vida? Não estou dizendo que não deva ser, só estou dizendo que aqueles que se orgulham, que se acham melhor porque são doutores nessa vida, serão os últimos na outra. Porque o objetivo não é este. O objetivo é, sendo ou não sendo doutor, fazer sua reforma íntima. É essa questão do inebriado, essa questão do estarem completamente, como eu posso dizer, nas nuvens com as coisas materiais, que vocês precisam começar a se preocupar. Porque todos vocês vão morrer, mesmo achando que não vai. Um dia vai. E aí quando chegar do outro lado, como é que vai ser, hein? Pode perguntar. E a Que regeneração? bom, eu descanso minha garganta. A garganta minha não deixa, né? É para regenerar. Ela também se resume à reforma íntima? O que é a regeneração? A diferença entre povo e expiação. Povos, você precisava apenas povar
que queria se aproximar de Deus. Então vamos dizer assim, acontecia uma coisa ruim na sua vida, você ia para uma igreja, você ia rezar, buscava Deus para se solucionar. Com isso você desapovava para a espiritualidade de você mesmo, que tinha Deus como coisa importante e queria se aproximar dele. Agora, regenerar-se é mudar-se. Ou seja, você precisa mudar-se de alguma coisa para alguma coisa. E essa mudança é isso, deixar de ser um ser humano que tem um espírito para passar a ser um espírito que tem um humano, que está vivendo uma humanidade. Ou seja, priorizar a sua questão espiritual. Essa é a regeneração. Essa é a mudança que é preciso ser feita. E é isso que vai trazer o céu para a terra. Eu sei que vocês, quando se fala em nova era, vocês ficam esperando que o mundo se mude para vocês poderem viver dentro do ensinamento dos médicos. Mas quem está esperando isso me desculpa, mas o mundo não vai mudar se você não se mudar. Aí quando você se muda, o mundo muda. Então é você que tem que se mudar. E a mudança que você tem que fazer é essa, é o priorizar o bem espiritual em detrimento do bem material. Não é não ter, não é abandonar a família, emprego e por meio do mato viver isolado. Não é isso que eu estou falando. Mas tendo ou não tendo, não depender da coisa material. Essa é a prioridade. Ok? Essa é a regeneração. Que mais do que, vamos dizer assim, precisa, deve ser feito. Porque se não fizer, o que vai acontecer? Volta para fazer tudo de novo. Aí você vai nascer lá que nem bebê, vai fazer cocô nas faldas, vai se usar, supar dedo, para depois ter que fazer o que não vai fazer agora. Porque um dia você vai ter que fazer. Ficou claro essa questão? Ficou claro a necessidade de se fazer alguma coisa? E a partir dessa necessidade... Eu poderia, Pode com perguntar. licença. Quando a gente começa a ter um pingo de consciência e começa a fazer atos de caridade, por amor mesmo, não com o intuito de comprar alguma coisa, sei lá, por amor mesmo, por consciência, a gente deixa de sofrer o que a gente às vezes poderia sofrer por karma. Seria uma forma de evolução, ou assim, o que você tem que passar, você passa independente dos seus atos? Tá certo, eu vou lhe responder, mas antes desse eu só fazer uma coisa, uma observação. Você falou assim, quando a gente se muda e começa a fazer a caridade. Então fazer a caridade é algo bom, é algo certo. Eu acredito que sim. Você acredita que sim. Quando Se a gente você se muda faz primeiro, acreditando que sim, você já não fez caridade para os outros. Você fez porque você acha certo fazer. E aí você não está fazendo por ninguém, você está fazendo para você. Então não é fazer caridade ou isso ou aquilo. Não se trata de atos. Cristo disse bem claro, o importante não é o que sai da boca, mas o que sai do coração. Quando você faz a caridade porque você acha certo, você está fazendo com o coração peso no egoísmo. Você está fazendo para você ganhar. Então você tem que fazer, não se preocupe com atos, se preocupe com o coração. Se preocupe em estar em paz e harmonia com todos.
se preocupe em estar amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque estes são os dois únicos e maiores mandamentos que você tem que seguir. Então não importa o que você faça, o importante é que você, no seu coração, por dentro, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a sua vida não muda. Por quê? Porque a sua vida já vem pré-escrita e outras pessoas dependem da sua vida. Vou dar um exemplo. O Buda ensina uma coisa chamada interdependência. Um depende do outro. Então, se ele precisa, por exemplo, de uma prova de ser criticado, você tem que criticar ele para que ele tenha a prova dele. Já que isso foi escolhido lá em cima, antes da encarnação. Então você não pode mudar os atos, porque tem outra pessoa outro espírito encarnado, que precisa daquela ação sua. Agora, aquilo que lhe causava sofrimento, não lhe causa mais. Respondendo com a questão do karma que você diz, não muda o ato, mas muda a questão do chofer com que você vive. Isso muda, porque você tem amor por dentro. Pode falar. Pegar um gancho que você falou aqui com ela. Se eu tenho que fazer uma crítica para uma pessoa, para ela ter a prova desse ato. Vamos fazer melhor? Vamos falar com meias palavras? Você tem que dar um tapa nele. Então, se ele tem que fazer uma prova em cima do oferecer a outra faixa, aí ele precisa levar um tapa numa faixa. Vamos dizer que vocês, por afinidade espiritual, antes de encarnar, combinaram que você ia dar o tapa nele. Você vai dar o tapa nele. Então, aí ele passa pela prova e eu como que fico? Eu fico não sei, depende de como você vive por dentro. Se você vive, o eu estou certo, ele merecia, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, você não passou. Agora, se você dá o tapa e diz, louvado seja Deus, por dentro, no coração, aí você passou. Ao mesmo não, veja, a questão 132 do livro do Espírito é muito caro. Você encarna para viver suas provas e missões. Mas tem mais um objetivo a encarnação. O objetivo é que o Espírito ocupe um corpo de acordo com o mundo onde vai morar, para ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra zelal. A obra zelal é o processo encarnatório de todos. Então, você encarna para contribuir para a encarnação dos outros. Como? Fazendo o que você tem que fazer. Então, você tem duas coisas. Primeiro, sua prova. Ver se você vai viver a sua vida, não importa o que está fazendo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou se você vai se prender ao egoísmo guiado pela mente. Isso é o certo, ele merecia, ele precisava. E ao mesmo tempo, você vai agir para que ele tenha a prova dele. E ele, por dentro, vai dar a resposta. Por isso, quem faz alguma coisa contra você não é culpado. Ele é instrumento da sua prova. E quem ama o próximo tem condição de dar um tapa no próximo? Quem ama o próximo tem condição de dar um tapa no próximo? Minha mãe tinha. Deixa eu falar uma coisa para você, moço. Acordar às vezes. Você já ouviu falar na passagem onde Jesus pegou o chicote e sentou no lombo dos mercadores no templo? Você acha que ele não amava o próximo? E assim mesmo sentou o chicote nos mercadores. Então pode. Porque o amor é interno, o ato é externo.
De vez em quando. No livro Sublime Peregrino, de Ramatiz, ele diz que essa passagem da Bíblia foi adulterada. Que, considerando-se a moral de Jesus, ele não faria isso. Realmente parece uma cena estranha. Mocho, o Ramatiz seguia o Espiritismo. Na pergunta 1 do Espiritismo se diz que Deus é causa primária de todas as coisas. Se Deus é causa primária de todas as coisas, quem adulterou a Bíblia? Deus. Então veja, o que Deus adultera fica adulterado ou é a verdade? Não, moço, ele sentou mesmo. E não sentou e solou depois, não. Ele disse assim: Pai, faça-me instrumento da sua vontade. E ali tem uma lição que vocês até hoje não entenderam. Porque vocês criticam quem vende livro, quem põe cozinha, quem faz quermesse para ganhar dinheiro. Mas quem faz mercadoria, toca de favores dentro dos locais? Quem mercadeia com o Pai dentro dos centros, dentro das igrejas, dentro de qualquer lugar? Vocês que vão lá pedir a Deus: me salva, pelo amor de Deus, eu juro que eu nunca mais faço isso. Isso não é um negócio? Promessa. Não se faz negócio na casa do meu pai. Então, o importante, moço, não é o ato. O importante é entender o ensinamento do Cristo. E esse ensinamento fica mais forte se você for ler quando ele fala do Pai Nosso. Ele diz assim: quando você for rezar, não faça como os hipócritas que ficam pedindo coisas. E é o que eu saiba, você só sabe rezar para pedir. Então, sim, ele enfiou o chicote. Assim como ele fala, quando depois da Santa Ceia, ele diz assim: sinto uma grande aflição. Ele ia ser crucificado. Mas o que eu vou dizer? Pai, afasta de mim este cálice? Mas eu nasci para isso. Pai, glorifica seu nome através de eu. Então ele sentou o chicote, mas vendo isso como a glória de Deus através dele, porque ensinou alguma coisa. Que calo, vocês esqueceram. Mas sempre fez uma pergunta interessante. Quem ama pode bater? Você sabe o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Você sabe o que é amar o próximo como a si mesmo? Isso como é, vamos dizer assim, fundamental nessa reforma, nessa mudança, seria interessante nós conversar, não é? Então vamos lá, o que para vocês é amar a Deus sobre todas as coisas? Não tem nem ideia. Não julgar. Hã? Não julgar. Não julgar. O que mais? Ser um instrumento em tuas mãos. Hã? Ser instrumento nas mãos de Deus. Ser instrumento na mão de Deus. Amar a vida e contribuir com a harmonia da vida. Amar a vida e contribuir com a harmonia da vida. Que vida que você fala, humana? É porque eu já considero Deus uma parada maior mesmo, sabe? Este ponto que você fala, que você considera Deus algo maior, esse eu só lhe dizer. Se você analisar essa questão do amar a Deus sobre todas as coisas, vamos dizer assim, sem passão, sem Deus, sabe? Você vai ver que é um ato de prepotência. Alguém que exige que você ame a Ele acima de tudo. Mas não é bem isso. Ele não exige. Tanto assim que você não ama. Agora, ele mostra que isso é um caminho. E nós vamos entender o caminho. Dito? Eu não posso ver Deus em todas as coisas? Como? Eu não posso ver Deus em todas as coisas? Não pode? Ver Deus em todas as coisas.
Pode, você pode ver Deus em todas as coisas, mas por humano é difícil, que o humano não vive com Deus, ele vive com as coisas e diz que as coisas são Deus, o que é diferente. Se, por exemplo, uma vez uma moça disse para eu, se Deus é tudo, o meu cachorro é Deus. Então eu posso viver com o meu cachorro como se fosse Deus. Não, você não pode viver com o seu cachorro, porque aí você está vivendo com o cachorro. Você tem que viver com Deus como se ele fosse o cachorro. Aí você vive com Deus. Compreendeu? Então para o ser humano é difícil. E a questão dos iluminados, dos budas da vida, das pessoas... Amá-lo a Deus acima de todas as coisas. Os iluminados, os budas, amá-lo a Deus acima de todas as coisas. Mas então tem como esse humano se... talvez chegar, igual fala o Nirvana no budismo, se desprender do samsara e chegar a esse ato de amor. Sim, tem como chegar a esse ato de amor. Que seria tipo isso. Não seria tipo isso. É isso. É isso. E esse é o objetivo da vida de todos. Sabe, aqui inventaram uma história de reencarnação, aí vocês ficam empurrando com a barriga para a poste. A questão do medo. Para não fazer agora. Só que chega na poste, empurra de novo com a barriga. Chega na outra, empurra com a barriga. Mas numa você vai ter que fazer isso. Nós vamos falar o que é. A palavra-chave então não seria a aceitação, já que eu tô aqui para fazer um ato e o outro também, e se Deus está dentro de nós e então nós somos manifestações de Deus, então a gente tem que se amar e amar o próximo, já que todo mundo é Deus e a gente tem que amar Deus. Deveria, tem que amar né? o próximo. Deveria ser, né? Então a palavra-chave é aceitação. Então, Não, aceitação, sabe, ele é uma droga mesmo, não presta, mas eu aceito ele, porque não tem outro jeito. Eu preciso aceitar. Não é aceitação, é amar. Gratidão? Não, gratidão nenhuma. Veja, ela falou numa palavrinha chamada karma. O que é karma? Lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que você recebe, você causou. Então você não tem que agradecer nada a ninguém, porque se você não tivesse merecido, você não recebia. E Cristo chicoteou os mercadores, então quando ele decidiu tomar essa atitude, ele julgou. Ele não decidiu. Ele julgou, mas... Ele não decidiu. Ele não decidiu. Já estava programado na vida dele que aquilo aconteceria. Veja, você acha... nós não podemos imagine que você tem que ter uma encarnação que vai servir de modelo para todas as outras encarnações que vierem depois por milênio. Você acha que vai deixar isso só pela decisão do ser humano? Desculpa. O Deus de vocês é muito fraquinho. O meu Deus é o Senhor, é o dono. Ele manda e desmanda. E ninguém pega ele e fica ao chacu. Tapa em alguém, eu tenho que entender que foi Deus que me pediu para julgar essa pessoa. Não lhe pediu, Deus não pede. Deus diz, faça-se. E a coisa se faz. Ninguém faz. É isso que está na Bíblia, é isso que está no livro do Espírito. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Então ele não usa você ou a sua mão para bater no outro. Ele diz, aquele tem que apanhar. E guia ou bater. Você está pensando que você decidiu, você está pensando que você bateu, quando o bater foi guiado por Deus. Não, mas eu estou querendo discutir a questão do julgamento. Do julgamento. Nós vai chegar lá. Dá só um momento para nós falar do amar a Deus e amar o oposto, que nós vamos falar do julgamento. Tá certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então no caso a gente não teria o livre-arbítrio, porque se tudo acontece pela vontade de Deus... Quem então... teria o livre-arbítrio que você está me perguntando? Nós. Nós quem? Os humanos. Não. Então a gente não tem a opção de mudar, então, também. Você sabe o que é um humano? Você ainda lembra? Eu falei isso da última vez, lá na casa da Solana do Potão. É um espírito encarnado, mas é assim, então a gente não tem opção de mudar também. Não, o ser humano não é o espírito encarnado. O ser humano é o castigo do espírito. O espírito está lá no paraíso, Deus diz assim, não coma da fruta
da árvore do conhecimento. Aí ele come. Aí Deus diz, você vai para o mundo de nascer e morrer. Ou seja, você vai ter um humano. Então o humano é o castigo. Você acha que o castigo vai ter livre-arbítrio? Quem tem livre-arbítrio é o espírito, não o ser humano. Lembre-se, você não é um humano que tem um espírito. Você é um espírito que tem um humano. E o humano este que é o seu castigo e que você defende. Você é espírito. Por isso que eu penso que tá confuso pra mim. Porque você ainda acha que você, enquanto humano, é o espírito. Não é. Não, é porque daí eu não vejo, já que a gente já tá tudo traçado, então a gente não tem nem a oportunidade de querer mudar. Então, porque o que tem que passar tem que acontecer. O espírito tem 2 livre-arbítrios. O primeiro livre-arbítrio do espírito ele exerce antes da encarnação, pedindo suas provas. Aí ele diz assim, eu quero passar por lixo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Taxa todo o seu destino. O que você quer mudar agora. E que no livro do Espírito também está bem claro. Não pode ser mudado depois de encarnar. Agora, enquanto você, depois que você encarna, enquanto está vivendo o que pediu para viver, você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de optar entre o bem e o mal. Ou seja, de amar a Deus sobre todas as coisas ou de agir de uma forma egoísta. Então, você não pode mudar lá, mas você pode mudar a forma de viver nos atos. Escolhendo entre o bem e o mal. Agora, por favor, não, isso eu já cansei de ouvir, já aceitei muito, agora eu não aceito mais. O meu espírito, como se o humano tivesse um espírito. O humano não tem um espírito. O espírito tem um humano. Acho que as coisas estão meio invertidas nessa história. Joaquim, você já não falou tantas vezes que não existe o bem e o mal, o feio e o bonito? O bem e o mal vamos dizer assim, simbólico. Bem é Deus, optar por Deus. Mal é a humanidade, optar pela humanidade. Não é mal, bem e mal no sentido que você conhece. Porque você não conhece o bem, você só conhece o bom. Aquilo do bem que você quer ter, que você gosta, que você acha que faz bem para você. Isso é bom, isso não é bem. O livre-arbítrio que você falou pra gente, que a gente tinha que não me lembre, era de como vivenciar o acontecimento. Como eu vou me sentir diante do acontecimento. Exatamente. Que é o único livre-arbítrio que a gente tem. Exatamente. Você disse que a gente tem, quando tem o livre-arbítrio, de escolher as provas, as ações que passaremos aqui, correto? Então tá, uma criança com 5 anos, brincando sem querer, com arma, mata um coleguinha, ele não queria, tá. Ele, com 5, ele não tinha esse conhecimento, mas ele amadureceu aos 30, ele não faria o que ele fez. Só quero lhe fazer uma pergunta, moça. Quem é uma criança, hein? Mas um ser puro e angelical, Hitler já reencarnou, é criança. Você acha que ele é um ser puro e angelical? Não, ele não tem Não experiência. existe criança. Essa O que criança existe não é são uma criança. espíritos carregados em encarnações e reencarnações e que vivem determinadas coisas. Será que Hitler não pediu para levar um tiro com 5 anos? Sabe, é porque vocês, como eu disse, precisam se desapegar da coisa material. Não existe criança, não existe espírito virgem encarnando a primeira vez. É tudo velho, tem pelo menos 7.000 anos de encarnação e de sair e voltar fazendo besteira. Então não acontece nada a uma criancinha, um anzinho, não. Acontece a um espírito que tem carro. Então não tem porquê, vamos dizer, se socar com uma criança, pega uma arma e dá na outra, dá um tiro no outro. Aquilo ali, com certeza,
Eu não gosto de falar em ajuste de contas, que vocês vão pensar que é um espírito com o outro. Quando não é de um espírito com o universo como um todo. Ele está ajustando contas com o que ele fez no passado, não com o outro espírito. Mas o que eu quero te perguntar é assim, ele com 30 anos, por exemplo, amadureceu, evoluiu, ele não faria aquele mesmo ato, mas estava... Quem disse que ele não faria? Você está partindo de um pressuposto como se você conseguisse comandar sua vida. Você vive só o que você quer, você faz só o que você quer, só acontece o que você quer. Então veja, ninguém comanda a vida acontece. Você partir do pressuposto de que ele agora não falia, você, vamos dizer assim, está criando uma verdade que não pode não ser. Ele pode faltar a fazer. Foi assim com Hitler? Hã? Foi assim com Hitler? Com todo ser humano. Veja, o que eu disse, o problema é o que vai aqui dentro. O que faz para fora não tem nada a ver. Eu lhe garanto, moço, que naquelas câmaras de gás lá, morreu muito senhor de escala. Então o ato não tem nada a ver. Se tivesse que condenar, e se nós soubesse, teria que condenar o que ele vivia por dentro, não o que ele fez para fora. Ele já reencarnou, Hitler? Já. Então ele deveria fazer tudo aquilo, amando a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. E ao próximo como a si mesmo. E foda-se. Mas a eugenia por si só não é amar o próximo. A eugenia não é amar o próximo. E aí estariam passando por aquelas situações espíritos que pediram aquela situação para ter uma oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na verdade estava causando uma prova. Isso. No processo dos ciclos encarnatórios, a nossa expectativa não seria conseguir evoluir até ficar livre desse ciclo encarnatório num grau evolutivo maior? Sim, deveria ser isso. Você deveria encarnar com a expectativa de se aprimorar para até um dia sair da roda de encarnação. Sim, deveria. Sim, claro. E no sentido oposto, nesse processo de criação contínua, não haveria continuidade de criação de novos espíritos que entrariam nesse novo ciclo? Sim, haveria. Só que no livro do Espírito é claro, o universo se forma por afinidade. Então todos que estão encarnando no mesmo cenário, no mesmo planeta, têm uma afinidade, ou seja, estão no mesmo nível. Sim. Então não há novo. O novo ainda está encarnando de outro mundo para depois chegar a esse. Pois é, não, mas é que aí no caso vão existir novos espíritos, né? Vão, novos, aqui a chão não para. E veja, tem um estudo que nós fez do Avadhuta Gita, que nós diz o seguinte, de Deus dá o desejo de você evoluir. E aí eu comento o seguinte, você deveria querer evoluir para abrir espaço para outro que venha. Agora você não quer, você quer evoluir para você evoluir, para você ganhar, para você se elevar. Viu a diferença? Você não faz como serviço ao próximo, faz para obter vitória sua. De vaidade. Exatamente. Mas nós não chegou ainda a amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém sabe me dizer o que é? É simples, é só simples, ver eu a penso fase. que é só percebimento. Hã? É percebimento que eu acho que a pessoa tem que ter, que a vida dele é guiada por Deus. Tudo que ele faz, tudo que ele vê, tudo que ele vive, não é ele que faz. Mas veja, só ter essa percepção de que é Deus que guia, que é Deus que faz, não adianta. É preciso amar o que Deus faz. Essa é a diferença de muitos até vivos com a ideia que é Deus que faz. Se eu não conseguia porque Deus não quis, mas ser como eu queria. Não mas há quanto fazer. Mas seria viver equânime, né? Como se fosse numa linha, né? Viver equânime, é o ensinamento do Krishna. Eu te dou um toque. E o Buda diz, você não pode se apegar
Ele não diz que não pode ter. Você não pode se apegar às suas passões, posses e desejos. Que é a mesma coisa. A gente pode ter, então. Você pode ter o que você tiver. Só que para você... Agora você só não pode ter a sua felicidade como resultado de ter. Ter necessidade, no caso, também. Hã? Ter necessidade de ter aquilo. Isso. Tá, mas a felicidade como resultado de ter. Aí pode. Porque essa felicidade não vem de Deus. Vem da coisa material. Vem do ter. Joaquim, sabe uma coisa que eu tenho percebido? É quando você fala... Se eu estou de lado para lá, se alguém quiser fazer a pergunta, sama, viu? Quando você fala que basicamente a gente nós não estamos dispostos a abrir mão das coisas para estar tendo toda essa percepção mesmo de Deus. E aí, isso parece que fica tão pesado às vezes, tão difícil, porque a gente coloca a questão do sacrifício, é o peso. E eu tenho percebido na minha vida que quanto mais leve eu coloco isso, mais é tão difícil de explicar, porque isso é uma experiência. Não tem como falar muito, mas em situações muito difíceis, quando eu consigo colocar leveza, eu sinto cada vez mais eu e Deus. Veja, você falou duas palavras, o peso e o sacrifício. E é isso Deixa eu só falar que eu sobre acho isso. que separa, porque quando eu tiro o peso e o sacrifício e sinto a leveza, eu vejo que não tem que ter, eu sinto que não há necessidade de ter o sacrifício e o peso. Então deixa eu falar rapidinho sobre isso. Perder alguma coisa, porque o que nós estamos falando é perder. Para ficar bem claro. Você tem que perder coisas que você tem hoje. Quando eu falei, tem que abrir mão. Você perder alguma coisa, ser pesado, ou ser considerado um sacrifício, só é considerado desse jeito quando para você é importante. Vou dar um exemplo. Eu falo muito da questão da maternidade. Eu não, todos os mestres falam da questão da maternidade. Que isso foi bem claro, eu vim para jogar pai contra filho, filha contra mãe. Ele não veio para unir família nenhuma. E aí quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas o aqui, eu vou abrir mão do meu filho, olha o peso, olha o sacrifício. Mas só é importante para aqueles que acham que a maternidade é mais importante que a sua espiritualidade. Ou seja, para aqueles que acham que são humanos, que têm experiência espiritual. Aí peja mesmo. Porque se para você dar importância, vai pesar. Então dentro deste processo de reforma íntima, para conseguir amar a Deus, ou seja, ser feliz com qualquer coisa, nós temos que trabalhar essa questão do peso que as coisas têm para vocês. Por isso eu comecei falando, você não é um ser humano que tem um espírito, mas é um espírito que tem um humano. Se você não parte disso, ou seja, não prioriza as coisas espirituais, você não consegue nada. Aí vai ser peso, vai ser sacrifício, e o peso e o sacrifício vão acabar com a sua felicidade e sentir chamado por Deus, e nada vai ser feito. Estava lá naquele ponto, né? Quando o ser dá vazão a seus impulsos, né? Mesmo tendo esse conhecimento, e ele dá vazão a esses impulsos, e ele agride, fere, talvez com palavras, estou falando de maneira geral. Então o senhor falou antes, é a prova daquele que precisava ouvir. É a prova de quem recebeu. Como ele vai reagir. Perfeito. Mas e quando o ser que está tendo a ação, ele tem a consciência
e tem esse conhecimento e justifica assim, mas foi Deus, não fui eu. Foi Deus quem fez isso. Tá certo, eu entendi o que você quer falar. O humano, ele se justifica. O de humano várias se formas. justifica e muitas vezes se Não justifica é uma reação humana. colocando até Deus na frente. Isso, não é uma reação humana. Tá certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Esta questão da elevação espiritual é o universalizar. É o ser um com todo. Como Cristo diz, tudo está pronto. Eu e Deus somos um. Então, a elevação espiritual é unir-se com o todo. Então, é uma busca de uma universalização. Só que é a coisa mais individual que existe. Você só pode fazer a sua. E você tem que se dedicar exclusivamente a você para fazer a sua. Se o outro se justifica, se o outro não faz, o problema é dele. Tá, não anula a prova. Não anula a sua prova, porque você não vai receber o que você não pediu. Se ele fez, você pediu. É a sua hora de fazer sua prova. Se ele não aproveitou a oportunidade dele, o problema é dele. E quando nós começamos esse trabalho, eu disse assim, você precisa ajudar os outros, dê a mão para os outros. Agora, se o outro ficar pulsando para trás, largue a mão dele e vai embora. Porque senão ficam os dois para trás. Então queixe os outros. Pense só em você. O outro, se não faz, o problema é dele. Se o outro também no coração está desligado da personalidade que está fazendo, o problema é dele. Tem muito missionário fazendo prova para vocês que vocês julgam. E ele não está nem aí. Um grande exemplo disso chama-se Judas. Certo? Que é o traidor, que o Papa disse que ele não perdoa, que não sei o quê, mas Cristo disse, vai lá amigo, faça o que você tem que fazer. Ele chamou de amigo. Olha aqui, é porque você está falando muito de Deus, tem que amar Deus, mas você podia falar um pouquinho de Deus, como Deus se manifesta na nossa vida? Como Deus se manifesta na sua vida, sendo a própria sua vida. Você fez assim? Não, Deus fez. Deus é isso de fazer, não é você. Então, o que é Deus? Tudo. Todas as pessoas, todos os objetos, todos os acontecimentos. Deus é tudo. Então você tem que amar a tudo. Então nós temos que pensar em nós. Pensar em você neste sentido, no sentido da sua formação espiritual. Não pensar em você no sentido de você ganhar mais coisas. Uma diferença entre pensar em você em todo momento e ser egoísta. Pensar em você em todo momento. Qual é a coisa mais importante a se fazer nessa vida? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esteja sempre pensando em você, se você está amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O resto esqueça. Como eu sou uma coisa, né? Então tem que amar acima de mim. Acima de você mesmo, acima do que você quer. Joaquim, nas situações que a gente não Peraí, tem dois na frente. Então, assim, só para entender um pouquinho isso aí, quando você fala amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, né? Ainda não cheguei no próximo, tô só no amar a Deus. Não, beleza. Mas assim... Aí é pior. E se eu sou feito à imagem, à semelhança de Deus, não tem isso também? É, você é feito à então, imagem. Eu posso falar que eu sou Deus, que eu estou me amando e que o próximo é Deus. Então é tudo uma coisa só. Tudo é uma coisa só. É uno então, né? Quem separou foi vocês, mas tudo é uma coisa só. Vocês que acreditam em identidade. Não existe identidade, existe um universo. Eu sou Deus, o próximo é Deus. Eu gosto muito de ouvir assim, a pessoa, eu vou sair daqui, vou para lá onde?
Lá onde? Ah, lá pro mundo espiritual. E aqui é o quê? Mundo material? Matéria pensa, matéria fala. Que nó que você dá. Só existe uma coisa no universo, sabe o que é? Só existe uma coisa no universo, sabe o que é? Deus. O universo. Deus. Tudo é o universo. Fluido cósmico universal. Hã? Seria um fluido? Fluido cósmico universal é matéria. É No matéria. universo existe a matéria, o espírito e acima de tudo Deus. Acima de tudo. Quero perguntar sobre o propósito de vida. Cada um então tem um propósito e a nossa tarefa Não, cada um não tem um propósito de vida. Cada um tem um propósito durante a vida, seja ela qual for. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo conhecimento. Sim. Este é o único propósito de todos. Certo. Mas e quando a gente não tem clareza sobre as tarefas que a gente tem que cumprir e o caminho que a gente tem que seguir, Tá. de acordo com o que foi combinado? Veja, a clareza que você tem do caminho a seguir, de acordo com o que foi combinado, é a certeza de que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, nunca você vai sair do caminho. Sabe, se Deus é a origem de tudo, se Ele é que causa, não importa o que você faça, será Deus fazendo. Então você não está fora do caminho. Quando você acha que você está fora do caminho, o achar que está fora do caminho é o seu caminho.